No vídeo de hoje vamos falar sobre uma paciente muito especial, porque é um caso um pouco à parte. Marília, que é a minha paciente, inclusive, há muito tempo, vai estar hoje fazendo a aplicação de toxina botulínica. Ela é uma paciente especial, que eu falo, né, Marília? Porque ela perdeu já 32 quilos, então ela fez bariátrica, veio no processo de perda de peso. Nós já fizemos nela alguns procedimentos de reestruturação, já aliviamos bigode chinês, preenchemos o lábio para tirar aquele aspecto de lábio mais envelhecido e agora a gente vai estar renovando a toxina botulínica. A última vez que ela fez vai ter em torno de 4 meses mais ou menos, né? Então já tá no tempo de retoque. E a gente vai ter um desafio aqui, porque Marília, ela trabalha muito com as expressões. Ela é professora de Libras. Então é um grande desafio, porque a gente tem que amenizar as ruguinhas, mas não pode de forma alguma paralisar tudo. Então existem técnicas até para isso, né? Então são essas técnicas que eu vou estar mostrando a vocês hoje. Eu vou fazer primeiro as marcações e observem que as marcações elas já são estratégicas para áreas que a gente não quer paralisar 100%. A toxina ela trabalha inibindo a acetilcolina de fazer a contração muscular. Então a gente inibe durante um período de tempo, período esse que vai ser entre 3 a 4, 5 meses mais ou menos, que é o tempo de duração, vamos dizer assim, oficial, né, do Botox. E aí a gente precisa criar uma estratégia para que ela, no caso dela principalmente, ou aquelas pessoas que gostam de um resultado mais natural, que não querem ficar tão paralisadas, para a gente seguir, né? Então a gente vai estar fazendo algumas marcações bem específicas, tá? Então, marcando o músculo frontal, eu vou primeiro marcar aqui a área central. Então eu pego o pontinho mais alto da sobrancelha e já delimito para mim. E eu vou pedir para Marília fazer cara de assustada, isso. E eu vou marcar, gente, a segunda linha. Vejam que aqui tem uma primeira linha e aqui eu tenho a segunda linha. A gente chama essa linha de linha C, de convergência. Então, toda toxina que é aplicado dessa linha ou em cima dela, né, feito pontinho para cima, a gente tem segurança de resultado. Significa que eu não vou aplicar nada nessa área aqui. Eu vou pegar um abraço. Tá ok, né? Aí? Uhum. Sou boa dele. Acho que eu faço vídeo pausando. Eu sei. Tudo. Foi sim. E por isso que a bateria do celular é muito. Se fosse pausando, eu não ia estar mesmo. Então, eu já eliminei aqui, certo? Porque são áreas que a gente não vai estar aplicando. E aí, quando eu aplico na linha, né, da linha C pra cima, eu vou conseguir duas coisas bacanas. Primeiro, segurança, porque eu não vou ter risco de queda de pitose da minha sobrancelha. E eu vou ter aquela impressão já da sobrancelha mais arqueadinha. Quanto mais altos os pontos que eu fizer aqui, mais arqueada vai estar essa sobrancelha. A toxina que a gente vai estar usando é o Dysport. Então, ela é uma toxina do halo de ação maior. Significa dizer que, mesmo que Marília tenha uma leve linhazinha aqui abaixo, eu vou estar sendo segura na minha aplicação acima da linha C. E ainda assim, essa toxina consegue difundir e também, ó, dá a sensaçãozinha esticada aqui abaixo. Mas em nenhum momento eu vou impedir essa musculatura de contrair, que é o que eu quero porque é uma paciente que precisa utilizar a mímica, tá? Como ela não tem linhas marcadas em toda a testa, levanto só mais uma vez. Então a linha dela não é aquela linha forte que se perpetua aqui. Eu não preciso fazer pontinhos fora dessa marcação do eixo central. Então, marcações no eixo central, eu faço com o objetivo sempre de deixar essa sobrancelha mais arqueadinha, podem relaxar. E aí, eu vou alternar, percebeu que eu não fiz a marcação em grid, né? Eu fiz ela alternada, porque o halo de ação da minha toxina vai casar com esses demais pontos aqui. Então, eu vou conseguir dar uma paralisia no eixo central por completo. Eu fiz 5 pontinhos na primeira linha, na segunda linha, né, que é a linha C, e 4 pontinhos na última linha, que é a nossa terceira linha aqui mais marcada. E vamos também marcar
região de glabela. Embora ela não tenha tanta contração, ela tem a contração, mas não é aquela linha de glabela marcada e trabalhosa pra gente. Então eu marco bem no pontinho aqui inicial, nada de marcar mais pra cá, pra eu também ter segurança e menos risco, né, de gerar uma pitose nessa sobrancelha. E marcar também os pezinhos de galinha. Eu palpo o bordo ósseo, que vai ser em média 1 centímetro, e faço os 3 pontinhos, acompanhando aqui o orbicular. Lembrando que é um músculo muito fininho, e músculos que são muito finos, como os orbiculares, a gente faz uma aplicação bem superficial. Quanto a isso, gente, de preservar essa expressão, tanto a localização, né, como eu mostrei, dos pontos é importante, mas também a angulação da agulha na hora que a gente for injetar a toxina, tá? Um outro pontinho que a gente sempre faz aqui em Marília é o pontinho do nariz, para reduzir essa linha. Lembrando que o olhar, né, perfeito, ó, tá vendo? Então ela tem marcadinho, é um músculo bem forte, inclusive. Então, o olhar, ele vai muito da toxina aplicada aqui, né, no orbicular, mas também do que é aplicado no nariz. É uma área que muitos pacientes, inclusive, não conhecem essa aplicação, né? Só é acostumado com testa, glabela e pé de galinha. Mas a área do nariz faz toda a diferença num sorriso mais bonito, porque não vai ter aquela linhazinha marcada e forte de quando a gente sorri. Então, vamos lá para a aplicação. A toxina que a gente vai estar usando vai ser a Dysport de 500 unidades Speiled, ou seja, ela é similar às toxinas de 200 unidades internacionais. Ela está em diluição seca e eu aspirei aqui 41 unidades para a gente estar aplicando aqui no protocolo dela, tá bom? Então, vamos começar pela testa, em todos esses pontinhos que a gente marcou. Lembra que eu falei para vocês que faz muita diferença a nossa forma de aplicar, né? A angulação da agulha. Então, para essa linha de convergência, que são os primeiros pontinhos, né? Esses que estão bem centrais, a gente vai fazer uma aplicação de 45 graus. Então, uma aplicação mais superficial, porque eu não quero atingir a profundidade, né? As fibras mais profundas do meu músculo frontal. Então, apliquei aqui 2 unidades. E vai ser 2 unidades em cada ponto. Doendo, Marina? É bem tranquilo a aplicação de toxina. Geralmente, a gente sente um leve ardorzinho só quando o produto entra. Mas pode ver que nem há sangramento, nem nada. Algumas áreas são um pouco mais sensíveis que outras. Então, fiz nessa angulação mais superficial e nesse eixo superior da musculatura, eu quero agora sim atingir as fibras frontais, né, as fibras do músculo frontal mais profundamente. Então, farei essa aplicação a 90 graus. Quando eu faço a aplicação mais superficial, na linha C, e não atinjo a musculatura mais profunda, eu preservo mais as expressões da minha paciente. Então, eu tenho aquela sobrancelha que consegue continuar se mexendo normalmente. Ela só não vai marcar as linhas. Por isso que eu falo que a técnica para a gente deixar mais natural não é só o ponto de aplicação, mas a forma que a gente aplica. Aqui é um músculo mais profundo, então eu posso aplicar mais profundo. Geralmente eu faço uma pinçazinha. Aqui vão 3 unidades em cada pontinho desse, tá bom? Costuma ser uma área um pouco mais dolorosa. Tudo que é próximo ao nariz é mais doloroso. Então, por exemplo, esses pontinhos do músculo nasal, a gente deixa por último, tá?
Vou aplicar primeiro aqui nos pezinhos de galinha, pontinhos mais superficiais. Sempre a 1 centímetro de distância, tá? Do olho, que geralmente vai ser mais ou menos um dedinho. E aí eu faço a prensinha e aplico com mais conforto. E por fim, a aplicação daqui, que é o que vai fazer diferença pra gente. Prontinho. O que mais incomoda na maioria das vezes é essa áreazinha do nariz. E agora encerramos nossa aplicação da toxina botulínica. Eu só vou higienizar aqui a paciente, aplicar um protetorzinho solar e ela já pode seguir a vida normalmente, com aquelas recomendações básicas de evitar uma atividade física agora, nessa primeira hora. Não que não possa ser feita no dia ou que isso vai me dar alguma intercorrência, só para não correr o risco dela sentir aquele pezinho que já é comum a gente sentir na pós-aplicação, ainda mais intensificado se a gente fizer alguma atividade física. Evitar estar massageando a área, mas a toxina logo estará na musculatura nos próximos 15 minutos, ela já se estabiliza. Então, as restrições no pós-botox são muito poucas, certo? Então, a vida costuma seguir ali normalmente e espero que vocês tenham gostado do vídeo.